dia, colegas. É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o que significa ser indígena nos dias de hoje. Antes de começar essa minha apresentação, no entanto, eu quero dizer que, embora tudo que eu tenho a dizer esteja respaldado pela literatura especializada, eu não vou ficar citando os autores, mas eu incluí, ao final da apresentação, uma lista de referências bibliográficas que vocês poderão, se tiverem tempo, interesse, acessar. Então, eu vou começar discorrendo um pouquinho sobre essa noção de índio genérico, que é um grande equívoco, né? Quando os portugueses chegaram em território que viria a ser o Brasil, eles nomearam os povos locais, né, todos de índios, puseram todos esses povos no mesmo saco de gatos e falaram, vocês índios, eles, os índios, como uma forma de desidentificar essas populações. Essa é uma estratégia bastante comum e muito eficaz dos conquistadores, né? E aí, deixou-se com o tempo de perceber que essas populações, esses tais índios, são, na verdade, pertencem a povos muito distintos, né? O Brasil indígena contemporâneo, eu estou trazendo dados do IBGE, do censo de 2010, é formado por uma população que compõe hoje cerca de 0,47% da população total do país. E essa população é muito diversa entre si. Nós temos hoje cerca de 256 grupos étnicos distintos, né? E eles se distinguem tanto pela população, pelo número de pessoas que compõem cada povo. Você pode ter, por exemplo, grupos, povos indígenas com mais de 50 mil pessoas, e pode ter povos bem menores, com menos de 100 indivíduos. Eles divergem também em relação às experiências de contato. Nós temos povos com mais de 500 anos de contato com a sociedade envolvente, com sociedade não indígena, e temos alguns que têm menos de 100 anos de contato conosco, além dos grupos que ainda nem foram sequer contatados. Essas diferenças, no entanto, são ignoradas quando a gente fala nos índios, né? Que causa muito estranhamento. Seria mais ou menos o equivalente guardadas as devidas proporções, claro, a gente colocar no mesmo recinto, vamos supor, um dono de um poço de petróleo do Texas, um rapper de Nova York, um caipira ali do Itu, uma garota de Ipanema, e falarmos, vocês americanos. Eles provavelmente iam olhar um para o outro e falar, nossa, quem cara pálida? Né? É mais ou menos o que a gente faz quando a gente fala vocês índios. Né? E aí, isso é muito importante, porque se você tiver na sua sala de aula um aluno cuicuro e um aluno guarani, e você tem que estar atento para o fato de que eles têm características muito diferentes, né? Não, mesmo aqueles que falam línguas aparentadas, como, por exemplo, os Bani Oiuterena, que falam línguas da família linguística Aruaque, ainda assim, embora eles tenham mais em comum entre eles, do que com falantes de outras famílias linguísticas, mesmo assim, há diferenças significativas. Por exemplo, vamos pensar assim, argentino e brasileiro são falantes de línguas latinas, no entanto, isso não faz com que eles sejam iguais. Né? Estou querendo chamar a atenção aqui para vocês tomarem esse cuidado, quando olharem para os seus alunos indígenas em sala de aula, terem essa certeza de que há diferenças marcantes entre eles. O que eles têm em comum? Isso sim, todos eles são membros de povos que já estavam aqui antes da chegada dos europeus, né? São povos pré-colombianos.
E todos eles passaram por uma experiência de contato violenta. Tem que se lembrar que esses povos perderam uma guerra, né? E por isso sofreram muito durante o contato com os não indígenas. E apesar de todas essas, os povos indígenas são muito teimosos, tenazes, né? Tem Gu, tem Garrucha, Bíblia, toda sorte de perseguição, mas eles continuam aqui. De qualquer maneira, então, essa ideia do índio genérico é algo que a gente tem que tomar muito cuidado quando lidarmos com os nossos alunos indígenas em sala de aula na Unicamp. Outra questão que a gente precisa ter em mente são essas certas concepções de indianidade muito estereotipadas. De um modo geral, a concepção de indianidade, de identidade indígena, que é veiculada pela imprensa, nos livros didáticos, na literatura, ela vai oscilar entre dois polos. De um lado, você tem uma imagem demoníaca e, do outro, uma imagem idílica. Em momentos, os indivíduos indígenas são descritos como seres destituídos de qualquer racionalidade e bom senso, né? São seres regidos exclusivamente por instintos animalescos, seres, em geral, agressivos, tinhosos, traiçoeiros. No outro extremo do espectro, a imagem construída é a oposta. Eles são vistos como bons selvagens, aqueles que são incapazes de qualquer maldade, seres ingênuos, puros, de certa forma infantilizados. Qualquer uma dessas imagens não corresponde, evidentemente, à realidade, né? Os indígenas não são nem seres demoníacos, mas nem tampouco anjos de pureza como o Peri, né? Personagem do José de Alencar. E é importante atentar para o fato de que ambas as noções são igualmente nocivas, perniciosas, porque, no limite, o que elas fazem? Elas desumanizam o sujeito indígena, subtraem dele aquilo que, na base, melhor o define, que é a sua condição de ser humano, com suas especificidades culturais. Então, essas imagens estereotipadas precisam ser postas de lado. Vamos pensar nesses seres humanos que vêm com suas especificidades culturais para a nossa sala de aula. Outra imagem de indianidade contra a qual nós precisamos lutar, que a gente precisa combater, é de que os povos indígenas seriam prisioneiros de suas ancestralidades e de suas territorialidades. Se eu mostrar essa imagem para qualquer pessoa aqui na minha rua, eles vão identificar como indígena, né? Pena, pintura, corresponde a uma imagem de indianidade que é vista como autêntica. Se eu mostrar essa imagem e falar que esse sujeito é indígena, o nome dele é Gerson Luciano, ele é um filósofo e antropólogo, membro do povo Baniwa, e é professor da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas. Aí há uma certa resistência em considerá-lo um indígena legítimo, né? Aí eles já vão pensar, não, isso aí é índio fajuto. O mesmo ocorreria, por exemplo, com essa imagem e essa imagem, né? Você tem uma autenticidade de um lado, ou teria uma autenticidade de um lado, e teria uma certa usurpação de indianidade do outro. Porque, novamente, quando nós olhamos para essa imagem, vou voltar um pouquinho, a margem da esquerda, ali tem a mata, a selva, a floresta, que é o lugar do índio, né? O sujeito que está na cidade é menos índio, é índio menos autêntico. Nós estamos nos esquecendo que a urbanização, um fenômeno que vem afetando a população do planeta como um todo, também afeta as populações indígenas. Os indígenas não estão imunes ao processo de urbanização.
O censo de 2010 do IBGE mostra, ao contrário, que a maioria das populações indígenas brasileiras hoje habitam áreas urbanas e não rurais mais. Certas indianidades que são colocadas também sob suspeição derivam do uso das novas tecnologias. Índio com celular, com computador, com WhatsApp, com filmadora. Ah, não, isso é índio fajuto. Não é tão indígena quanto o cara que está lá com cocá, com tambor, etc. Veja bem, isso aqui é uma imagem que foi colocada pelo ex-ministro Ricardo Salles, na sua página nas redes sociais, em que ele diz: recebemos a visita da tribo do iPhone, de uma forma irônica, né? Ele é menos índio, ele está usando uma tecnologia que é muito adiantada, digamos assim, né? Não deveriam estar usando isso para serem índios legítimos. E na base dessas avaliações negativas de identidades indígenas, reside uma noção equivocada do que seria cultura. Porque é justamente a cultura, mediante a cultura, que os indivíduos não só se reconhecem, se autorrepresentam, mas também são reconhecidos e representados. Então, eu vou gastar um tempinho aqui conversando com vocês sobre esse conceito que é cultura. No senso comum, a cultura geralmente é associada, é tida como sinônimo de volume de leituras. Ele é culto pra caramba, porque ele lê muito, ou ele sabe sobre tudo, controle de informações, ou então ele é culto porque ele tem um título, sei lá, de pós-doc na França. Enfim, cultura é tida como sinônimo ou equivalente à sofisticação, sabedoria ou inteligência. Mas esse é no senso comum, e nós aqui na Unicamp vamos entender a cultura como a ciência apregoa. E aí, então, a visão antropológica, né? O que é cultura? Eu gosto, quando vou falar sobre cultura com os meus alunos, de usar uma imagem que é a travessa de feijoada. Vamos supor que a gente tem aqui um caldeirão, uma travessa com uma feijoada fumegante, né? Se eu chamar um brasileiro e eu falar: olhe para isso, o que é isso aqui te diz? Imediatamente ele vai associar essa travessa de feijoada a couve, farofa, torresminho, pimenta. Provavelmente, ou quase sempre, vai salivar, associar uma coisa boa. Alguns dias da semana, sábado, quarta-feira, dependendo da região do país, essa feijoada vai remeter à roda de samba, à caipirinha e a dormir depois do almoço, né? Então, o prato de feijoada, a travessa de feijoada, remete, constrói um conjunto de sentidos para um brasileiro, sentido X, né? Se eu, no entanto, pegar um japonês, tá? Fala, agora você olha para essa travessa aqui dessa comida, com certeza não vai remeter nem a caipirinha, nem a dormir depois do almoço, nem a feijoada, a farofa ou couve, nada disso. Provavelmente ele vai achar uma comida feia, porque está tudo junto, as cores não são bonitas. Dificilmente ele vai salivar, né? Se eu chamar um judeu para olhar para esse prato, também é possível até que ele tenha um certo... Ele fica ofendido, tem carne de porco, orelha de porco, pé de porco, rabo de porco, não vai salivar também. O que eu estou querendo dizer é que esse prato, essa travessa de feijoada em si mesma, ela não tem qualquer sentido, ela não significa nada. Como diz o Stuart Hall, as coisas, tudo que nos cerca,
não têm qualquer significado final verdadeiro, já pré-estabelecidos. Nós, nas culturas humanas, é que fazemos as coisas significarem. Então, a gente pode entender a cultura, do ponto de vista antropológico, como um esquema, um sistema compartilhado de significações. O papel da cultura é justamente codificar o mundo, isto é, atribuir sentidos para tudo que nos cerca, né? Os objetos, as pessoas, as situações. É a cultura que nos faz atribuir sentido para tudo isso. E é ela, então, que dá inteligibilidade às coisas que nos rodeiam. Né? E a cultura, sobretudo, é ela quem orienta a forma como nós agimos diante dos acontecimentos. Né? É por isso que o Street vai dizer que a cultura não é um substantivo, alguma coisa que se ganha, que se perde. A cultura é um verbo performativo, ela nos faz agir de modo X e não Y. Eu gosto muito de definições simples, essa é do Brubaker, e ele diz a cultura nada mais é do que uma perspectiva. Né? Alguns vão dizer que é uma visão de mundo. É por isso que muitos autores gostam da imagem dos óculos para quando falam de cultura. É ela que nos permite enxergar as coisas com foco, né? Se eu tivesse em sala de aula, eu já ia pedir para você trocar o seu óculos com o meu, e aí a gente fala estranha, está tudo fora de foco, tudo está esquisito. Bota o meu óculos, bota a minha cultura, pronto, já sei interpretar tudo, tudo está no seu lugar, tudo faz sentido. Agora, desta perspectiva, da perspectiva antropológica, todo ser humano é, portanto, culto. Né? Não existe pessoa sem cultura, com pouca cultura. Né? Todo ser humano é culto porque todo homem tem a seu serviço um sistema, um programa de computador que permite com que ele veja e atribua sentido às coisas que o rodeiam. Agora, mais importante do que dizer o que é cultura é refletir um pouquinho sobre o que a cultura não é. A cultura não é uma herança, ela não é imutável, nem uma somatória de atributos, ela certamente não é um todo homogêneo, nem é hierarquizável, nem irredutível. Vou me deter um pouquinho em algumas dessas questões. A cultura não é uma herança, ela não é algo que a gente recebe pronto e passa para os nossos filhos pronto. Não. Porque ela é extremamente dinâmica. Né? O dinamismo da cultura é o que a constitui, na verdade. Né? Se a gente pensar no que se entendia por mulher, né, a feminilidade brasileira no século XIX, a gente ia ter uma compreensão. Isso pode ser encontrado, por exemplo, Machado de Assis, que vai descrever as mulheres no século XIX, como uma pessoa recatada, do lar, né, inevitavelmente, com seu espartilho, as suas sombrinhas, para evitar que elas tomassem sol, ficassem bronzeadas. Nós tínhamos uma certa imagem do que significava ser mulher. Vamos pensar um pouquinho no que significa ser mulher hoje, século XXI. Pouca roupa, bronzeado é um valor, nada de espartilho, nem roupa até os pés, não, calça comprida. A mulher entrou no mercado de trabalho e muito difícil subir um ônibus com essas saias longas, né? Então, a vestimenta dela muda e ela ganha poder, mais poder, acesso
mais espaços de poder e sai de casa, ela passa a ter uma outra atividade que não apenas a dona da casa, né? Tá, então nós temos aí que a cultura brasileira, o que era ser mulher, mudou muito e muda rapidamente. Nós não estamos falando de século para século, em uma década, em 5 anos, a noção de feminilidade ou qualquer outra noção brasileira vai se modificar, né? A cultura também não é uma somatória de atributos, ou um todo homogêneo, né? Eu não posso pensar, por exemplo, que ser índio é usar pena, falar língua indígena, morar na mata, né? Ou que brasileiro gosta de samba, feijoada, não, né? Isso não é o que constitui a brasilidade. E é importante atentar para o fato de que há dissenso no interior das culturas, né? Ela não é um todo completamente homogêneo, não. Você vai encontrar brasileiro que gosta de feijoada e brasileiro que não gosta de feijoada, né? Então, um atributo sozinho não, ou um conjunto de atributos, não define cultura, né? Vamos pensar na cultura brasileira. Eu fui estudante de intercâmbio quando era jovem, adolescente, morava numa cidade nos Estados Unidos, onde existia uma outra, éramos 2 brasileiras nessa cidade. Nós fomos convidados para falar numa escola lá, sobre o Brasil. E ela foi em primeiro lugar, e ela era gaúcha. E ela começou falando do que era, como era o Brasil, e aí disse que no Brasil todos tomavam chimarrão diariamente, ou com muita frequência, como era o chimarrão. Eu fiquei olhando e falei, mas espera aí, eu nunca tomei chimarrão na vida, eu nem sei muito bem o que eu tinha 17 anos, eu nem sei o que é chimarrão direito. Na verdade, sempre que nós formos usar, fazer grandes generalizações, é melhor colocar entre aspas, porque, na verdade, a cultura brasileira nada mais é do que um conjunto de narrativas que estão em disputa. Ela falando que o brasileiro tomava chimarrão, e eu aqui rejeitando essa narrativa como parte da minha cultura brasileira, né? E as culturas não são hierarquizáveis, né? Não posso dizer que uma cultura é melhor do que a outra, a não ser que eu tenha uma postura etnocêntrica. Claro, aí sim. O etnocentrismo, ele se refere à tendência a considerarmos os valores da nossa própria cultura como parâmetro para avaliar as demais. Então, tudo que é diferente do meu modo de ver o mundo está errado. É menor, não é bom, né? Eu gosto muito dessa imagem. Você tem aí uma mulher de biquíni, e ela olha para a mulher de burca e pensa, tudo coberto menos os olhos. O que é uma cultura machista, cruel e dominadora? A mulher de burca olha para a mulher de biquíni e pensa, tudo descoberto menos os olhos. O que é uma cultura machista, cruel e dominadora como essa, né? Veja bem, elas estão olhando uma para a outra a partir dos seus valores, a partir de uma certa perspectiva, mas eu não posso dizer que uma perspectiva é correta e a outra é errada. São só diferentes. Bom, e será que eu sou sinocêntrico? Sim, todos nós somos, em grande medida, ou em alguma medida, pelo menos, etnocêntrico, porque a gente não está aqui no mundo à deriva. Nós estamos aqui sendo orientados por um sistema de significações, por uma cultura, né? Então, a luta contra o etnocentrismo é uma luta constante, diária. É um esforço que nós temos que fazer o tempo todo para falar, peraí, esse é o modo como eu vejo o mundo.
Mas esse modo de ver o mundo não é universal. Esse outro pode estar vendo esse mesmo fenômeno de outro prisma, de outra perspectiva, e, portanto, ele vê uma coisa diferente do que eu vejo. Isso é um exercício, um bom exercício do qual a gente não escapa. Por fim, vou dizer que a cultura não é irredutível, né? Ao contrário, todas as culturas são muito permeáveis umas às outras, porque as suas fronteiras são muito porosas, entrou em contato uma com a outra, ponto. As culturas, eu costumo dizer, são muito sem vergonhas, né? Elas não têm pudor, não. Encontra uma com a outra, ela vai lá e fala, isso é legal, vou pegar para mim. Paf, empréstimos culturais. A gastronomia é um lugar maravilhoso para pensar nas questões de cultura e de empréstimos culturais, né? Veja que hoje a gente pegou emprestado das culturas, da cultura nipônica, o sushi. E aí fizemos lá logo pizza de sushi, sushi de brigadeiro, a gente passou a comer sushi com garfo, tomar missô com colher, fizemos a festa, né? Tem um restaurante por quilo aqui pertinho de casa, onde eu costumo almoçar. E tem muitos alunos da Unicamp, da PUC, e na porta do restaurante tem essa plaquinha aí, Sabor Brasileiro. Né? É para ser um restaurante tipicamente brasileiro. E aí, nesse restaurante, tem lá um buffet de por quilo, e num canto, assim, tem uma bancadinha com comida japonesa. E eu estava almoçando um dia e tinha os alunos do lado, eu pedi para tirar fotografia do prato deles, e eles deixaram. Arroz, feijão, ovo, maionese, saladinha, manga e sushi. Esse aqui tinha até lasanha, mas o sushi estava lá junto com arroz, feijão e a farofa. O sushi se tornou, então, um acompanhamento trivial hoje, trivial para alguns centros urbanos, né? Não podemos dizer que é no Brasil inteiro, mas em alguns centros urbanos, um acompanhamento trivial para o almoço até do dia a dia, né? Eu não posso dizer que eu me tornei japonesa porque eu estou comendo sushi junto com meu arroz e feijão, não dá. E não posso dizer também que sou menos brasileira porque eu agora coloco o sushi junto com a minha comida no dia a dia. Todas as culturas, desde a sua origem, elas são produtos, resultados de trocas culturais. Se a gente pensar na cultura brasileira, desde a origem, ela era um produto de uma interação, trocas entre a culturas indígenas, culturas africanas e ibéricas, e cultura portuguesa. Esse caldo, é nessa troca intensa, é que surgiu, então, a tal cultura brasileira. Agora, a gente precisa prestar atenção que os empréstimos culturais são seletivos, não é tudo que se empresta, não. Né? Algumas coisas as culturas pegam de outras, e outras coisas não. Né? E também é preciso ficar atento que esses empréstimos culturais, essas trocas culturais, não conseguem apagar as diferenças culturais menos tangíveis. Geralmente, o que se troca são coisas da superfície da cultura. Aquelas coisas mais do âmago da cultura, que são, portanto, menos fáceis de entender, essas permanecem. Durante muitos anos, eu dei aula de português para estrangeiros no CEL, e a minha sala de aula era a ONU, era gente do mundo inteiro. Uma das questões que eu investia mais era em conversar com os alunos sobre o modo como o brasileiro interpreta o tempo. Isso é um bom exemplo. A relação com o tempo, né? Que é muito particular nossa. A primeira vez que eu fui para a Inglaterra, eu e uma colega, nós fomos pegar um trem, aí aparecia lá na lista de horários, The train leaves at 10:11. Eu lembro de ter rido e falado para a Glória,
Glória, mas que hora que sai esse trem? É 10h10, 10h15, 10... Porque para nós, para o brasileiro, esses pontinhos aí, entre os números grandes do relógio, ele é meio decoração, né? Não significa muita coisa. Mas para algumas culturas, eles significam coisas, né? Eu lembro de um aluno alemão me dizer uma vez que tinha marcado um encontro com um aluno brasileiro numa cantina lá da Unicamp. E eles iam se encontrar às 9h, sei lá, para tomar um suco, conversar. E esse aluno chegou 10, era quase 9h10, e ele não pediu desculpa para mim, professora. Eu falei, mas não pediu mesmo, porque não está atrasado. Né? 9, 9h10, uma coisa informal, chegou na hora, um pouquinho ali, mas não vai fazer, não faz muita diferença. Então, a relação com o tempo, por exemplo, particular de cada cultura, é que faz com que o brasileiro, por exemplo, negocie prazos, uma prática que em alguns países é impensável, né? Porque a nossa relação ela é mais fluida com o tempo. É por isso que nossas festas não têm hora para começar, hora para terminar. Quando eu dava aula para os estrangeiros, eu costumava avisá-los, olha, gente, se vocês forem convidados para um almoço, meio-dia, não aparece meio-dia, não. Vai lá, chega lá 12h20, mais ou menos, no mínimo 12h15, porque você chegar meio-dia, a dona da casa ainda está com bobe na cabeça, o marido foi buscar cerveja, entendeu? Chega um pouquinho depois. Era porque a nossa relação com o tempo é mesmo uma relação menos tensa, em comparação a algumas outras culturas. Bom, eu disse aí o que a cultura não é, né? Não é uma herança, não é imutável, não é todo homogêneo, não é hierarquizável, não é redutivo. E a gente não tem dificuldade para entender ou para aceitar tudo isso quando nós estamos falando da nossa cultura, né? Claro, a gente sabe que a mulher brasileira mudou, eu não vou, um executivo japonês chega no aeroporto, né, e ele está sem kimono, ele está de terno e gravata, ninguém fala, não é mais japonês, não está usando kimono. Não, claro que não, né? Mas quando a questão é as culturas indígenas, aí, cultura é tudo isso. Ele não é índio porque ele não está, ou não é indígena, ele não vai te falar, ele não é índio, porque ele está usando camiseta do Flamengo, ele está com óculos Ray-Ban, chinela havaiana no dedo, ele está morando na cidade, enfim, ele está com o computador, ele está com o celular na mão o tempo todo, não é índio fajuto, né? Um problema. Eles ficam, então, sendo prisioneiros mesmo dessa ancestralidade, ele não pode dar um passo. Todas as culturas se modificam, se a cultura indígena, se ele fizer um pezinho para frente, pá, pronto, não é mais índio. Por isso que o Denilson Baniwa escreveu esse poema, ele estava até no nosso vestibular esse ano, em que ele diz, Pai nosso que estás no céu, nesse dia 19 de abril, nos livre das professoras e professores que pintam seus alunos com canetinhas de hidrocor. Nos livre das escolas que colocam cocares de papel nas crianças. Pai nosso que estás no céu, não deixe as professoras ensinarem para as crianças que o dia do índio é uma homenagem aos povos originários. Mantenha longe de nós aqueles que repetem as palavras índio, oca, tribo, selvagem, pureza e exótico. Afaste de nós os bu feito com a mão na boca. Senhor, perdoe aqueles que por desconhecimento nos fazem uma imagem estereotipada, mas livre-os do desconhecimento e do preconceito que os fazem acreditar que ainda somos os indígenas de 1500. Amém. Por favor, né? Claro que o conceito de identidade é que vai definir o conceito de identidade cultural, né? Tem uma visão essencialista que ela vai pressupor que a identidade indígena seja fixa, imutável, estável, porque seria constituída por uma essência, e uma visão não essencialista que vai pressupor que não, a identidade não é algo dado, algo natural. Ela é uma construção discursiva,
nós vamos construindo nossas identidades ao longo do tempo. E ela pressuporia uma visão essencialista que haveria uma identidade real, verdadeira, autêntica do sujeito. Ao passo que a visão não essencialista de identidade cultural vai dizer, não, a identidade ela é relacional, depende do com quem você está, com quem você está interagindo, ela é mutante, ela é inacabada, ela é múltipla e, por vezes, contraditória. Né? Como professora, eu sou vista por muitos alunos como uma pessoa muito liberal, tranquila, né? A professora Teca, tudo está bom para ela, não. Mas isso com meus alunos, porque com os meus filhos nunca foi assim, principalmente quando eram crianças. Eles costumavam dizer, não, essa não é minha mãe, não, porque minha mãe, quando ela fala não, é não, não tem negociação. E com meus alunos sempre negociam. É que eu sou composta por diferentes facetas. A minha identidade é múltipla. Né? Eu me constituo como sujeito a depender do interlocutor de um modo e a depender do outro interlocutor de outro. Mas isso não quer dizer que eu seja falsa, não. É que eu tenho mesmo que me apresentar de certa maneira para um e de certa maneira para outro. Agora, e as identidades culturais são muito dinâmicas também, assim como as culturas, né? Porque nós estamos o tempo todo nos filiando a diferentes comunidades de prática. E aí, essas identidades vão se modificando, se recombinando para dar conta das novas circunstâncias. Veja como a pandemia nos modificou. Se vocês pensarem como vocês eram antes da pandemia e agora, essa é uma nova circunstância que alterou profundamente nossas identidades de diferentes maneiras. Agora, é preciso considerar que os membros dos povos indígenas, por vezes, eles recorrem, eles mesmos, a visões essencialistas de suas identidades, mas aí é como estratégia política. Né? Ele vai, por exemplo, fazer uso da imagem de índio genérico com fins políticos. Muito comum. Quando eu trabalhei muitos anos no Acre, e eu vi muito esse discurso. Nós, os índios do Acre, estamos reivindicando, né? Eram índios, os povos indígenas acreanos viravam uma coisa só, um índio genérico, né? Mas é estratégico, né? É momentâneo. Perdão, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a relação entre língua, linguagem, ou discurso, e identidade. As identidades todas, elas adquirem sentido por meio do discurso, da linguagem. E dos sistemas simbólicos, ou seja, as línguas, pelas quais o discurso são representados. Agora, o modo como as línguas são vistas também podem contribuir para visões essencializadas de identidade indígena, né? Se a gente pensar nas políticas linguísticas brasileiras, até a década de 80, nós dizíamos para os povos indígenas, vocês não podem falar língua indígena. É muito comum ouvir relatos de adultos indígenas que fizeram sua escolarização em internatos religiosos, a descreverem o modo como eles costumavam apanhar quando eram pegos falando língua indígena, ou ficar sem merenda, né? Então, até a década de 80, a norma é não fale língua indígena, fale português, vire gente. A partir da década de 80, da Constituição, de 1988, isso foi alterado. Reconheceu-se o direito dos povos indígenas a fazerem uso de suas línguas tradicionais. No entanto, vocês podem falar língua indígena, tem sido entendido como não um direito, mas um dever. Vocês têm que falar língua indígena. E aí, assim como a pena,
esse traço da cultura, a língua, virou parte da somatória de atributos que comporiam uma comunidade, uma cultura indígena. Agora, é um equívoco teórico muito grande pensar que só é índio legítimo quem fala uma língua indígena, ou só é surdo legítimo quem usa libras, porque a língua é um traço da cultura, mas ela não é, e, portanto, é só um traço que pode ser, inclusive, abandonado, ou modificado, ou substituído, mas não é condição sine qua non para a construção de uma dada identidade cultural, né? Nenhuma língua, na verdade, é ontologicamente depositório de uma identidade. Um exemplo, a gente entende muito isso se pensarmos nos judeus. O judeu pode não falar hebraico, ele mora no Brasil, mas ele vai se construir, se constituir como judeu em língua portuguesa. Ele não precisa necessariamente do hebraico para construir uma identidade de judeu. Se ele morar na França, ele vai se constituir como judeu em francês, né? Nós construímos nossas identidades em qualquer língua e em mais de uma língua. Por último, para que a gente possa terminar, eu vou falar um pouquinho sobre as culturas interacionais indígenas. Toda cultura, ela fornece aos seus membros uma etiqueta interacional. O que é isso? É um código de conduta acerca dos modos que são considerados apropriados para os interagentes quando eles interagem, né, quando eles conversam. As etiquetas interacionais, culturalmente determinadas, são dinâmicas e quase sempre observadas inconscientemente. Vamos conversar um pouquinho sobre o dinamismo das etiquetas interacionais. Quando a minha geração, quando eu era jovem, criança, mesmo adulta, a nossa etiqueta interacional dizia que a gente não podia aceitar um convite ou uma oferta de primeiro. Então, você estava com alguém te oferecia um pedaço de bolo, você tinha que falar, não, obrigado. Aí a pessoa insistia, não, me come mais um pouquinho, está gostoso, não, muito obrigada. Come, mais um pouquinho, depois da segunda, terceira, que você olhava para a mãe fazia assim, aí você falava, tá bom, obrigado. Aí você comia, né? Eu lembro quando morei nos Estados Unidos, minha vizinha me ofereceu um pedaço de bolo. Would you like some? Eu falei, no, thank you. Ela pegou o bolo e levou para a cozinha. Eu fiquei assim, como? Como assim? Ela não vai insistir? Não, porque a cultura internacional, a etiqueta internacional norte-americana permite a recusa de primeira. Então, ela entendeu que eu não queria mesmo. Se eu quisesse, eu teria dito sim. Agora, claro que elas são dinâmicas. O meu neto, por exemplo, ele aceita uma oferta de primeira. Isso modificou. Isso não é mais... É algo que existia na minha geração. Eu tive até uma aluna italiana que uma vez veio reclamar para mim que a sogra dela não aceitava a recusa, o não como resposta. Então, ela ficava insistindo, e ela falava, não, não quero, obrigada, e a sogra insistia. Falei, a tua sogra não sabe se você quer ou não de imediato. Ela está achando que você está sendo bem educada. Então, ela precisa insistir para você estar autorizada para aceitar, o que não é o que acontecia na Itália. Com ela, né? Os italianos podem aceitar também de primeira. Agora, as etiquetas interacionais são algo assim que a gente não tem muita consciência delas. Se eu perguntar para vocês como é o ritual de despedida do brasileiro, médio, né? De modo geral, fazendo uma generalização, provavelmente vocês vão falar, ritual de... vão ter que parar para pensar. Mas você sabe fazer isso. O nosso ritual de despedida é mais longo, por exemplo, do que de muitas outras culturas. Né? Se alguém fala assim,
Ah, nossa, tá tarde, eu vou embora. Isso não significa que a pessoa vai levantar e vai embora. Significa que ela deu um sinal de que vai começar um ritual. O dono da casa geralmente fala, não, imagina, tá cedo ainda, vamos tomar mais um cafezinho. Começa um ritual que é um pouco longo. Aí a pessoa vai até a porta, a gente leva até o carro. Antigamente, acho que hoje também não leva mais não, por conta da violência urbana, né? Mas se você mora em apartamento, a pessoa sai, aperta o botão do elevador, a gente espera o elevador chegar, a pessoa entra, se você não, a hora que a pessoa saiu do seu apartamento, você fecha a porta e entra. Não, você tem que ficar por ali, dando um tempo para a pessoa descer, né, sumir da janelinha e tal. Mas nós não temos, nós sabemos agir. Nós sabemos seguir as nossas etiquetas internacionais, mas a gente não tem muito, porque cultura, a gente vive cultura, a gente não pensa cultura. Então, é uma coisa difícil de determinar. O que eu estou querendo dizer é isso, porque os falantes não têm muita clareza de como é o script internacional que eles observam. Vou falar um pouquinho de alguns aspectos da cultura internacional de alguns povos indígenas do Acre, para dar como exemplo. Né? Vou falar do agradecimento e do direito à fala. O agradecimento, por exemplo, no Acre, nesses povos indígenas com os quais eu convivi, estudei, geralmente não, é não verbal. Nem existe nas línguas indígenas acreanas uma palavra para obrigado. Se eu faço uma coisa para você, você tem que retribuir. O retorno, na mesma medida, que serve como agradecimento. Ele é não verbal. Então, se eu for pescar e eu pegar 10 peixes e te der 3 peixes, você não vai falar obrigado para mim. Você vai, na próxima vez que pescar, trazer peixes para me agradecer. Né? É a lei da reciprocidade que rege muito dos comportamentos desses povos indígenas acreanos. Né? Então, quando eu cheguei lá, eu era professora de português, e eu percebi que eles não agradeciam, eu chamei atenção para essa diferença. Nós tivemos uma grande discussão, muito interessante, eles me explicaram como era na cultura deles, e eu expliquei como era na nossa. Falei, olha, aqui quando a gente recebe alguma coisa, alguém faz um favor para a gente fala obrigado. E eles falaram, não, no nosso, bom, enfim. Aí, depois dessa aula, alguns passaram a agradecer. Algumas vezes agradecia, outras vezes não agradecia, em português. Eu tinha um grande amigo, o nome dele é Joaquim Manacaxinauá, que tinha estudado, ele era um linguista nato, um sociolinguista nato também. O Maná tinha estudado linguística na Universidade Federal do Pernambuco, com Adair Palácio, e era o responsável pela orquestração do grande movimento de revitalização das línguas indígenas que estavam muito vulneráveis no Acre. Quando eu cheguei, eu fui convidada para dar aulas para os professores indígenas sobre ensino de línguas, mas ele entendeu, se sentiu meio ameaçado, achando que eu ia tomar um pouco o lugar dele nesse trabalho de revitalização das línguas indígenas. Então, ele era muito gentil comigo, eu disse, mas não dava muita bola, eu estava fazendo doutorado, estava gerando dados, coletando dados para a minha tese. Mas ele não dava muita bola, não chegava muito perto de mim quando eu entrevistava os colegas. Tal. Aí, um belo dia, o Manás veio para mim e falou, Teca, você tem... As pessoas me chamam de Teca. Você tem um dicionário português-espanhol? Eu encontrei uns textos sobre a minha língua, mas está escrito em espanhol. Falei, Maná, não tenho, não. Mas aí eu fiquei sensibilizada. No dia seguinte, eu fui lá para Rio Branco, a gente trabalhava num sítio, perto, nos arredores de Rio Branco. Eu fui até a cidade e andei no solão, não, até achar um pequeno dicionário. Eu achei um dicionário português-espanhol. No dia seguinte,
Eu levei o dicionário para o nosso alojamento, e quando o Maná passou, eu falei, Maná, vem cá, olha aqui, ó, achei um dicionário para você de português e espanhol. Ele pegou o dicionário, virou as costas, foi folheando o dicionário, saiu. Nem me disse obrigado. Eu fiquei meio ofendida, eu falei, poxa, mas eu fui naquele salão e não recebi nenhum obrigado. Passaram-se alguns dias, uns 2 dias, eu estou lá gravando uma entrevista com um colega dele. Ele passou por mim, bateu nas minhas costas e falou assim, quando você quer falar comigo no seu computador, no seu gravador? Eu ouvi um obrigado do tamanho do mundo. Ele tinha pensado como ele ia me agradecer. E ele me agradeceu fazendo o que eu fiz para a pesquisa dele, o gravador, o dicionário, ele fez para mim, dando o seu depoimento gravado. Então, quando uma vez eu perguntei para ele veio aqui para Campinas, ficou aqui em casa e nós estávamos tomando uma cervejinha à noite, aí eu falei, Maná, você lembra daquele dia, tá, do gravador, tá, né? Eu dei o gravador para você, você nem me agradeceu, nem falou obrigado, mas tem vezes que você fala obrigado. Por quê? Aí ele pensou um pouco, aí deu uma risadinha e falou assim, professora, quando é uma bobagem, um copo d'água, eu falo que alguém me dá, eu falo obrigado. Agora, quando é uma coisa importante, eu tenho que agradecer do modo indígena. Eu tenho que agradecer do jeito Kaxinauá. Falei, olha só, né? A gente muda a nossa cultura internacional até um certo ponto, mas não muda nem sempre, né? A pragmática de contato, ela vai variar, pode acontecer de um jeito e não do outro. Vou falar um pouquinho direito à fala. E para isso eu vou trazer um material didático, nós estávamos fazendo materiais didáticos no ensino de língua portuguesa, e eu perguntei em oficinas, e eu perguntei para eles me dizerem em que situações eles tinham problema com o uso da língua portuguesa. E eles elegeram como uma das situações problemáticas a ocasião em que eles iam para a cidade tirar documentos. Esse livro se chama Aprendendo Português nas Escolas da Floresta 1. Aí, isso virou uma unidade do livro, e eu pedi para eles, então, escreverem um diálogo para me mostrar sobre o que acontecia quando eles iam a uma cidade tirar documento. E eles elegeram esse diálogo como típico da tensão que acontecia. Eu vou ler só o primeiro pedacinho aqui, para a gente conversar. Antônio Kaxinawa foi até a cidade tirar seu documento de identidade. Chegou na Secretaria de Segurança Pública do Estado e ficou um tempão na fila. Quando foi a sua vez de ser atendido, ficou em pé na frente do funcionário, olhando para baixo, calado. A conversa deles foi assim: o que você quer? Eles fizeram uma dramatização desse diálogo. Eu vim tirar meu documento. Que documento? Identidade. Trouxe foto, certidão de nascimento, tudo? Trouxe, sim, senhor. Senta aí. Tá. Quando eles me mostraram esse diálogo, eu olhei e falei, mas o cara chegou a vez dele, ele ficou na frente do funcionário, olhando para baixo, calado. E aí, claro, o funcionário pergunta irritado, o que você quer? Porque, para mim, olha o meu etnocentrismo, né? Para mim, ele deveria ter chegado na frente do funcionário, quando chegou a vez dele, e dito o que a gente diz, normalmente, no guichê. Bom dia, eu vim tirar meu documento de identidade, né? Mas ele ficou em pé, na frente do funcionário, olhando para baixo, calado. Aí eu perguntei para os professores indígenas, por que ele ficou calado quando ele chegou a vez dele? Eles também não sabiam. Tiveram que pensar um pouquinho. Claro, porque eles inconsciente, sabe se comportar interacionalmente, mas não se tem muita clareza de quais são as regras. Aí eles conversaram entre eles e disseram para mim, professor, ele ficou calado, olhando para baixo, porque ele estava reconhecendo que o funcionário era uma autoridade. Ele estava sendo bem educado. Eu falei, ele estava sendo bem educado. E aí,
nós conversamos bastante sobre isso. A cultura internacional de vários dos povos indígenas acreanos não permite que a pessoa com menos poder na interação dê início à conversação. Quem dá início, quem abre a conversação é o falante com mais poder. Então, ele não podia falar. Eu, não sabendo disso, claro, chegava nas aldeias, já ia logo chegando perto do cacique, falando, bom dia, meu nome é Tereza Maier, eu sou pesquisadora da Unicamp, uma universidade, blá, 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 blá. Eu imagino que eles falavam, nossa, mas que mulher grossa, que mulher mal educada. Depois que eu aprendi, aí eu passei a me comportar diferentemente. Eu chegava nas aldeias e chegava perto do cacique, ficava rondando por ali, fazia uma agrado numa criança, mexia com o cachorro, até o cacique se dignar a se dirigir a mim, aí falava, bom dia, professora, eu já sabia que não era. Aí sim eu estava autorizada a conversar com ele. Né? Olhar para baixo, várias pesquisas, a gente não tem muitas pesquisas sobre cultura internacional no Brasil, não, pouquíssimas, mas tem algumas, principalmente no Canadá. E uma das pesquisas do Canadá traz evidências de que os professores não indígenas, que as crianças indígenas em sala de aula, elas evitam olhar para os professores. Olho no olho não é uma coisa bem-vinda, é quase uma agressão. Então, quando em situações de hierarquia interacional, o falante com menos poder, ele vai olhar não diretamente nos olhos do outro, mas vai olhar aqui, assim, ou mais embaixo até. E isso era interpretado pelos professores como se os alunos indígenas não tivessem interesse, ou fossem meio, assim, pouco confiáveis, porque não olhavam olho no olho, e a pobre da criança, pobre do aluno, só sendo bem educada, né? Só reconhecendo a autoridade do professor. Bom, de qualquer maneira, a gente poderia conversar muito mais aqui sobre diferenças de cultura internacional, mas é só para dar uma ideia para vocês de que vai haver diferenças no comportamento dos seus alunos que a gente não sabe nem eles tampouco. Né? Eles vão, embora, como a maioria deles já esteja em contato nas grandes cidades com professores não indígenas, é possível que eles já tenham desenvolvido uma pragmática de contato, que é essa pragmática que suspende a etiqueta internacional indígena momentaneamente, só durante alguns eventos. Né, Bom, eu poderia falar muito mais, mas eu acho que já está bom. Eu espero ter contribuído para que vocês pensem, né, sobre o que significa ser indígena e, sobretudo, que vocês tenham clareza que estão diante de alunos que são diferentes de nós em muitos aspectos, e que, por isso, nós precisamos nos livrar dos nossos etnocentrismos e estar dispostos a manter um diálogo intercultural respeitoso com eles. Um abraço, obrigada.